Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. E hoje a gente vai comunicar, esse caso aí do mendigo, personal trainer e de sua esposa. O que será que foi isso, pessoal? Será que foi realmente uma falta de caráter, como muitos estão dizendo por aí? Interessante que o esposo dela disse em outra reportagem que a mulher dele nunca foi disso. Ela nunca foi de fazer esse tipo de coisa e ela acabou com que fazendo, ou seja, por que motivo ela iria assim acabar, seria uma falta de caráter muito grande. E aí, tá todo mundo aí criticando ela, criticando o cara. Bom, realmente tem mulher que tem capacidade de fazer esse tipo de coisa, Mas por outro lado, eu quero que vocês escutem esse áudio dela aqui direitinho, que eu quero dar uma opinião sobre esse caso. Isso, eu falei, aí eu vi no pescoço dele, aí ele tirou assim, e eu fui e tirei, Consegui tirar do pescoço dele e joguei no chão. E aí ele falou assim, vamos andar, me leva pra algum lugar, pra onde você quer me levar? Não é assim, não? Aí ele foi me levar, não, mas antes disso ele me deu vontade de me dar um abraço, aí eu dei um abraço nele. Porque, de novo, eu estava enxergando ele como o Eduardo, Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo. E aí ele me pediu um abraço e eu abracei. E aí ele, antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê. E ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando pra mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, pra mim. Ninguém estava enxergando, só existia eu e ele ali. E aí ele foi e quando a gente sentou ele falou assim, deixa eu cuidar de você. Aí pegou meu pé, e começou a fazer carinho no meu pé. E eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui vendo o terço. Aí naquela hora eu não enxergava o Edu, aí eu enxergava a mim. Eu falei, não preciso de mais disso aqui, porque não... Mas depois disso que vocês foram pro carro, saíram do carro, de lá de carro? Foi, depois disso. Mas vocês entraram no carro como? Não, aí depois disso que eu tirei os terços dele, aí ele falou assim, você quer me levar para algum lugar? Um lugar, eu falei, ele, que eu quero estar com você. Eu falei, eu quero. E eu enxergando ele como Eduardo, Eu falei assim, eu quero ir sim. E a gente foi. E aí eu falei, aí eu fui procurando, pela rodoviária, um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. Aí eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele entrou. Aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos pra algum lugar? Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus, e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu estava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, sabe? Me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundirem, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida, e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Que dúvida? Aí, na hora da foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí todas as coisas que ele estava falando para mim estavam fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saco e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás. E elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrar, falou, pede para elas saírem. E eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito.
E aí eles foram lá pra dentro. Elas foram pra dentro e a Beth falou, não, Sandra, a gente tem que ir. Ela tentando me puxar e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo. E ele, posso te dar um beijo? E eu deixei na frente da minha sogra. E a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo e pedindo ao Senhor. Isso, Eduardo. Ela não falou nada com o Edu? Hã? Ela não falou nada com Não, o Edu? ela clama, gente, isso Edu vê isso, ele vai matar ele. E ela... Bom, gente, como vocês puderam ouvir aí, a gente viu que a mulher, ela não mostra exatamente que ela teve surto psicótico, que ela não tinha, nunca teve isso, né? O esposo dela falou em outra live que ela não tomava remédios controlados, era uma pessoa totalmente sã, né? E assim, acredita-se que ela não teria motivo algum para fazer exatamente isso com ele, né? Então, dizem que eles estavam bem, mas se você notar nesse áudio, ela fala que tirou algo do pescoço dele, né? Ela não sabe o nome ou nem especificar exatamente o que era. Ela chamou uma hora de terço, mas não se sabe o que era. Ela tirou do pescoço dele e assim, e ele também não era uma pessoa tão inocente, né, ao ponto de ser um mendigo. Ele parece ser uma pessoa muito firme de si, né? Como ele diz em algum momento, vem me encontrar, ou seja, deixa eu fazer carinho no seu pé. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que queria. Então, ou seja, é muito estranho uma pessoa, e ele não era tão mendigo assim, né? Ele dá para ver que em alguma foto, vou mostrar aí, ele tá arrumado. Ele poderia ser um morador de rua, mas ele estava bem arrumado ali. Então, ou seja, ela poderia estar mexendo, porque algumas pessoas em outras lives disse que ela era missionária, que ela era crente, mas o esposo dela disse que isso não procede, que ela estava indo para a igreja fazia 3 dias, né, e a mãe dela tinha incentivado ela a fazer a obra de evangelismo, ou seja, ajudando os pobres, né, dando comida, né? Infelizmente chegou nesse ponto. Como ela pegou algum colar do pescoço dele, jogou no chão e quebrou, não se sabe se aquilo ali tinha algum efeito ou qual o que aquele mendigo cultua, né? E ter algum efeito nela, não, mas ele só quebrou. E será que ia pegar alguma coisa lá, meu irmão? Olha só, o mal, ele existe. O mal, ele existe. Eu já participei de cultos em baixa magia que eu vi pessoas fazer coisas que em sã consciência jamais fariam. E por incrível que pareça, essa pessoa, aos olhos de alguém, não parecia que estava incorporada com algo, mas parecia estar em um encantamento tão forte que a pessoa acabava fazendo aquilo ali. Eu digo que meus próprios olhos viram isso e eu, até hoje, eu me pergunto, como é que isso aconteceu? Isso era impossível. Então eu tive que ver coisas para acreditar. Então, vendo o caso dessa mulher, eu não duvido. Ele foi para o pé dela, fazer carinho no pé dela, após ter quebrado alguma coisa ali do pescoço dele. E ele pode ter muito bem ter feito algum encantamento. Quantos encantamentos existem nesse mundo de pessoas que jogam encantamento através de palavras, outras através de pragas? Uma coisa eu sei, meu irmão. A pessoa tem que estar preparada para enfrentar essas coisas. Se ela realmente, o intuito dela era fazer a obra e ela sozinha se deixou levar por isso aí, das duas uma. Ou foi a falta de caráter dela, ou realmente tinha algo muito pesado aí nesse meio que ela não soube administrar. Como ela fala em algum momento aí que teve a visão que via o marido dela, outro momento fala que via Deus no mendigo e ela ficou confusa, mas mesmo assim queria cumprir aquele propósito. Cara, eu não duvido, porque o mal realmente ele influencia
a sua mente de uma forma tão forte que se você não tiver em Deus, não tiver em Jesus, você cai. Porque a única coisa que derruba o mal aqui na terra é Jesus Cristo. E se porventura ela não conseguiu se fazer o propósito que deveria fazer e caiu nessa, é porque realmente ela não estava preparada para algo. Então, o conselho que eu lhe dou hoje esteja preparado para enfrentar o mal. Jamais vai enfrentar o mal sem, aleluia, glória a Deus, sem as armaduras da fé, sem as armaduras de Efésios 6. Vá preparado, meu irmão, porque aí o mal ele não vai resistir a você. Amém? Esteja protegido com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a couraça da justiça e com a espada do Espírito Santo e com os sapatos do Evangelho da salvação. Amém? Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus.